Eu vou explicar compassadamente, tá certo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, em qualquer momento, vocês dão um sinal de fumaça, ou no chat, eu estou acompanhando o chat, então vocês podem falar tanto no chat, como também podem abrir o microfone. A matéria, MacGyver, é administração financeira, tá certo? É aquela primeira disciplina que a gente estudou ontem. Só que ontem a gente só deu tempo de eu escutar vocês, né? Ontem a gente fez uma escuta, uma escuta para a gente avaliar como é que tinha sido o ensino remoto, o que que vocês achavam, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, o que tinha melhor, o que vocês propõem para melhorar. E a gente fez a leitura do acordo didático, né? Que a gente vai seguir durante esse semestre. E eu disse para vocês que eu ia iniciar o conteúdo, mas eu ia deixar para iniciar o conteúdo hoje, porque senão ia ficar quebrado. Aí eu não gosto de ficar com quebrado, não. Eu gosto de, quando iniciar uma coisa, terminar. Tá certo? Essa primeira parte do conteúdo, é, eu dividi o que faltava, só ficou faltando a gente ver duas partes da matemática financeira, que é justamente a parte de crédito, né, que a gente viu na disciplina de mercado de capitais, que é a parte dos financiamentos e dos empréstimos. O financiamento, a parte dos financiamentos em si, ele vai se dividir em duas partes, né? Os financiamentos e as capitalizações. Hoje, na aula de hoje, eu vou explicar só os financiamentos. Na próxima semana, eu vou explicar o que seriam capitalizações e vou explicar como se calcula as capitalizações. Mas só já dizendo para vocês, dando uma definição já antecipada, os financiamentos, ele ocorre em datas presentes. Então, já diferenciando, né, ontem eu perguntei a vocês, quem sabia o que era, eu perguntei a vocês, né, qual era a diferença entre financiamento e empréstimo, né, eu fiz essa pergunta. Os empréstimos, que serão alvos também dessa disciplina, do estudo dessa disciplina, a gente vai ver, né, os empréstimos, eles não têm destinação específica. Então, o dinheiro que você pede ao banco de um empréstimo pode ser utilizado para qualquer coisa, tá certo? Então, não tem destinação específica. Já os financiamentos, eles têm destinação específica, ou seja, quando você pede ao banco, ou mesmo a uma loja, quando você financia um objeto em uma loja qualquer, aquele dinheiro vai ser para comprar um objeto específico, um bem específico, tá certo? E aí, esses financiamentos, eles sempre têm como base de cálculo o presente, tá certo? Então, é, então aqui, Aí, Pedro, oi, repete a parte do financiamento, por favor. eu vou já dizer o conceito daqui, né? O conceito pelo livro, né? Eu vou já dizer. Mas o financiamento em si é um valor que uma pessoa, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, vai requerer a uma instituição financeira ou mesmo a alguma empresa, alguma loja, né, para comprar, né, adquirir um bem. Então, o financiamento ele é utilizado para adquirir bens, adquirir bens. Então, é um dinheiro que é requerido, ou seja, que uma pessoa física com uma pessoa jurídica, ela vai pedir ou a um banco, né, ou outra instituição financeira de empréstimo, né, essas financeiras de empréstimo, ou mesmo a uma loja. Você vai financiar, por exemplo, eu vou querer comprar uma moto na Honda, por exemplo. Eu vou e financio a moto lá na própria loja da Honda, que hoje muitas lojas têm essas modalidades de financiamento, a própria loja financeira. E aí, para financiar aquele objeto, a loja, obviamente, vai cobrar uma taxa de juro frente àquele financiamento, tá certo? E aí, qual vai ser a diferença? Tanto o financiamento, essa grande parte dos financiamentos,
elas acontecem, aliás, todos os financiamentos, eles vão ocorrer em datas presentes, certo? Elas sempre, né? São valores que eles vão ser calculados no futuro, mas eles sempre são de acordo com o presente, tá certo? Então, aqui, dentro do financiamento, nós vamos ter sempre três elementos. Nós vamos ter uma prestação, essa prestação vai ser paga, né, todo mês pelaquela pessoa que adquirir o financiamento. Aqui nós vamos utilizar. Lembre que quando eu explicava para vocês o juro simples ou o juro composto, quais eram as variáveis que a gente tinha em juro simples ou em juro composto? A gente tinha o juro, né? A gente tinha o capital, o juro a gente chamava de J, o capital a gente chamava de C, a taxa de juros a gente chamava de I, o T a gente chamava de tempo, o M a gente chamava de montante. Lembra? Vocês estão lembrados dessas variáveis? Sim? Sim, né? Pelo Com amor de Deus. certeza. Bem difícil esquecer isso. Pronto. Aqui dentro dos financiamentos, a gente vai ter outras variáveis, certo? Umas variáveis novas que a gente vai batizar agora. Nós vamos ter, basicamente, três variáveis, só três. Enquanto aqui a gente tinha cinco, né? E tinha cinco, aqui a gente vai ter três. A gente vai ter uma variável nova, que vai ser a prestação, que a gente vai chamar de PMT, certo? Eu vou, aqui no livro, ele está chamando a prestação de P, tá certo? No livro que eu escaneei, que é o livro que eu utilizo, que vocês vão ver lá abaixo, ele está chamando a variável prestação de P. Mas para a gente vai chamar de PMT. Aí você pode perguntar, Pedro, mas por que tu quer batizar essa variável de PMT? Justamente para trabalhar com vocês a calculadora financeira. Para a gente já ficar, como é que eu posso dizer? Para a gente já ficar familiarizado com a calculadora financeira. Então, a gente já vai batizar com as nomenclaturas da calculadora financeira. Por exemplo, na calculadora financeira, o capital, quando a gente for trabalhar o capital, lá na calculadora financeira, a gente vai batizar de outra nomenclatura, que é o chamado PV. PV é a abreviação para presente valor, ou valor presente, né? Valor presente, né? PV seria o valor, né? Valor presente. Então, lá na calculadora, isso aqui a Cíntia vai explicar para vocês depois, tá certo? Isso aqui não é alvo dessa aula, não. MacGyver perguntou, Pedro, os financiamentos podem ser usados para a compra de mais um bem? Sim, pode ser usado para a compra de mais um bem. Você pode pegar, por exemplo, você vai lá na Honda, financia uma moto e um carro. Você pode financiar, dentro de uma mesma loja, você financia os bens que você quiser, né? E que você puder também comprar, tá certo? Aí, o I, graças a Deus que o I lá na calculadora financeira permanece, tá certo? É o I mesmo, não muda não. O T, lá na calculadora, é o N. Lembra que nós, quando a gente estava estudando a parte de desconto, a gente já tinha trocado, né? A gente passou do T, né? Do tempo, aí a gente mudou para N, justamente para mudar o conceito que na realidade o tempo era medido em períodos, né? Sempre foi medido em períodos. Por exemplo, período de dias, período de meses, período de trimestres, bimestres, quadrimestres. Então, meio que a gente, né, ao longo do estudo da disciplina, a gente fez só trocar, né, rebatizar a variável tempo, né? Então, lá na calculadora financeira, o T, né, vai ser o N. Então, o tempo sempre vai ser a variável N. E na questão do montante, lá na calculadora é chamado FV.
FV significa, no inglês, né, é future, né, eu não sei pronunciar em inglês, meu inglês é péssimo, mas é future valor. Algo que no português é como se fosse valor aliás, valor futuro, tá certo? Que é o montante, né? Aquele valor que você vai ter depois que o juro for aplicado. Então, montante é basicamente o valor futuro. Você lê do contrário, né? Futuro, né? Valor futuro. Pega do final para o começo, né? Valor futuro. Valor presente, capital, valor presente, valor futuro. Até que há alguma dúvida, se tiver, se você ficou com dúvida, alguém ficou com dúvida até aqui no que eu falei? Sim, não, tudo ok, tudo tranquilo, nenhum trauma, né? Sem traumas até agora. Então vamos lá. Então, continuando aqui. Aqui nos financiamentos, nós vamos ter uma variável nova, que é a variável da prestação. Aí nós vamos ter a variável, né, do capital ou do valor presente, eu já vou colocar aqui, né, ou capital, tanto faz, ou capital, né, ou o valor presente, tanto faz, valor presente. Que aqui a gente já vai batizar essa variável aqui de PV, tá certo? A gente já vai batizar de PV. Lá no livro ele está chamando de F. Ele está chamando de F porque por, ele batizou, ele quis batizar F porque ele disse que era financiamento, ele está batizando essa variável, no caso de valor presente, de F. Mas aqui a gente vai, eu acho melhor já trabalhar já com. Eu vou já ensinar para vocês como é que faz na calculadora científica e financeira. Eu já estou batizando já com as variáveis da financeira, já para vocês ficarem familiarizados, já para internalizar o cálculo nessas variáveis, para quando vocês fazerem na financeira já ser bem mais fácil. O Pedro perguntou: os juros continuam mesmo? Sim, continuam mesmo. Quando se fala de financiamento, sempre é juro composto, tá certo? Financiamentos sempre ocorrem obrigatoriamente em juro composto. Não existe financiamentos na modalidade de juros simples. Aqui, financiamentos sempre ocorrem na modalidade de juros compostos. Mas dentro do financiamento, a gente não tem a figura do juro em si. O juro, ele já está embutido aqui na prestação, tá certo? Então, nas questões eu não vou pedir para que vocês calculem juro. Ou, ou vai ser, só tem três variáveis. Vocês só vão ter três variáveis: a prestação, o capital e a taxa de juro. A taxa de juro, que é o nosso famoso I, não mudou, tá certo? O I permanece o I, não vai mudar. Então, só são esses três. Aí tem algo que vocês precisam saber. Hoje, eu só vou explicar a vocês como se calcular a prestação. No caso, exemplos que vão calcular a prestação e o cálculo do valor presente. Para saber a taxa de juros, por exemplo, você faz um financiamento e você não sabe qual é a taxa de juros, é mais complicado para se calcular a taxa de juros dentro do financiamento, porque a gente vai ter que trabalhar, tem que se utilizar você tem que fazer uma comparação com outros cálculos já realizados, tendo como base uma tabela financeira, tá certo? O próprio livro já menciona, né, que daqui a pouco eu vou ler, né, o próprio livro já menciona que tem uma tabela financeira, e aí para cálculo de taxa de juros tem essa tabela financeira, mas esse cálculo de taxa de juros vai ficar para a próxima semana, eu vou explicar na próxima semana. Hoje, a gente só vai aprender como calcular uma prestação de um financiamento e como calcular o valor presente de um financiamento. Aí eu também vou explicar hoje também o cálculo desses financiamentos com período de carência. Eu vou já explicar também para vocês o que seria esse período, né, de carência. E aí é que eu vou só dar uma ideia do que seria uma capitalização. Capitalização, no caso aqui, são investimentos, certo? Investimentos. E como um investimento, o que é um investimento? É algo que você pega, né, um valor que você pega e que você investe em instituição financeira
para ter um montante futuro. Então, as capitalizações sempre, né, vão ter com base o futuro. Então, enquanto os financiamentos eles se dão no presente, eles acontecem no presente, as capitalizações sempre acontecem no futuro, certo? Então, hoje a gente vai estudar financiamentos, a gente vai estudar basicamente o que é um financiamento, o modelo básico do financiamento e vamos estudar financiamentos com e sem carência. E na próxima aula, né, na próxima semana, a gente vai estudar o que seriam essas capitalizações. E eu vou explicar para vocês também na próxima semana como se calcula a taxa de juros dentro de um financiamento. Ok? Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Vejo que eu estou bem devagarzinho para que vocês entendam. Até O que agora que são, algo. tá ali, prestação, né, que é PMT. O que é esse pezinho entre os parênteses aí? Esse pezinho aqui é porque a gente vai batizar a prestação com a sigla PMT, prestação da sigla PMT. Só que o livro, ele batiza essa variável de P. Então, eu só tenho parênteses para vocês, se caso vocês virem o livro e achem esse P, de onde foi que veio esse P? P está botando PMT, mas no livro tem P. Aí, por que que tem P e P está usando PMT? Aí, no caso, o livro está usando P porque ele quis batizar de P. O livro tem, se ele quiser batizar de P, de F, né? Porque ele de prestação, vamos colocar só a sigla P. Mas tem outros livros já que já usam o modelo da calculadora financeira, como PMT. Aí você é livre. Se você quiser chamar de P, você chama de P, de F, de sei lá. Mas aí, vamos convencionar de PMT. Aí, assim como o capital, na calculadora financeira, o capital é na sigla PV, né? PV seria o valor presente, né? A gente lê do fim para o começo, né? Valor presente. Mas no livro, ele nomeia a variável do valor presente como sendo F, tá certo? Então, eu tenho parênteses para justamente dizer que essas variáveis, elas no livro aqui, em si que eu estou utilizando, ela batiza de outro nome, certo? Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida? Sim, não, sem traumas. Então, já que ninguém tem trauma, a gente pode prosseguir. Nessa unidade, né, dentre outros assuntos, vamos tratar de algo muito presente em nosso cotidiano. As compras a crédito, né? Como eu já havia falado, né? As compras que são a crédito. Quando o vendedor nos oferece um financiamento para a compra de um objeto, ou seja, você vai lá na loja da Honda, deveria nem estar fazendo a propaganda, né, da Honda. Quando você vai em uma loja, né, aí você quer comprar um bem, geralmente um carro, uma moto, né, aí o vendedor aí você quer comprar, só que você não tem dinheiro para comprar geralmente um carro, uma moto é caro, você não tem dinheiro para comprar, né? Aí o vendedor lhe oferece, mas tem um financiamento aqui, né? Vamos financiar esse objeto em suaves 36 prestações, né? Em umas 60 prestações, né? Aí o vendedor vai lhe oferecer, né? Aí com essas prestações você consegue, né, pagar. Então, o, a loja em si, né, a instituição financeira, ela tem uma tabela própria, né, de financiamento que vai ser calculada com base nesse modelo que eu vou explicar, né, e funciona para qualquer tipo de financiamento, tanto os financiamentos bancários como também para qualquer financiamento de loja, tá certo? O que eles utilizam é esse modelo aqui. Aí eu já cortei uma parte do PDF, porque o livro ele começa explicando o base do cálculo, tá certo? Aí eu pergunto a vocês já estudaram progressão aritmética? Aliás, no caso aí, os financiamentos são progressões geométricas. Vocês já estudaram PA e PG? Dentro da disciplina de matemática, já Ah, estudaram? mas se eu quiser dar uma revisada, a gente aceita. Não, mas aqui não dá tempo, não. Porque se eu for explicar, porque para explicar PA e PG, eu tenho que explicar do começo, né? Aí eu tenho que explicar o que
que é o primeiro termo, que é razão, aí depois tem que explicar a fórmula do termo geral de uma PG, aí eu tenho que explicar a fórmula das somas dos primeiros termos de uma PG. Então, aqui, vocês só têm que saber, para essa disciplina, vocês só têm que saber que o modelo de financiamento é baseado na fórmula da soma geral dos N primeiros termos de uma PG. Você só precisa saber disso, não precisa saber daquela fórmula enorme. É só isso, porque a fórmula que eu vou explicar, ela se baseia nessa fórmula da PG. Então, para saber como é que chegou nessa fórmula, chegou com base naquela fórmula lá da PG. É só para isso que vocês têm que saber de PG. Tá certo? Aí, se eu for explicar PG aqui, vai embolar a cabeça de vocês, aí vocês nem vão aprender nem PG nem financiamento. Aí dá ruim. Então, não vou explicar. Mas ainda bem que vocês já viram. Graças a Deus, já estudaram. Quem não entendeu, né, dá uma revisada depois, vê uma videoaula que dá certo. Então, não vou explicar para vocês, tá certo? Aqui, a não explicar só a parte de financiamento. Então, vamos aqui. Aí, o modelo básico dos financiamentos, né? Aí eu vou só botar aqui um parênteses, né? Que eles são baseados, né? São baseados na fórmula da soma dos N primeiros termos de uma API, tá certo? No ensino médio, quando a gente estuda a disciplina de estudar matemática, às vezes, no caso, a matemática superior, às vezes é muito chato, porque a gente tem que explicar o tudo por quê. Os professores de matemática são muito chatos, tá certo? No caso, os professores de matemática do ensino superior, eles sim, mas você chegou nessa fórmula por quê? Como é que você chegou? Prove que essa fórmula, como é que você chegou nessa fórmula? Os professores de matemática do superior são assim. No ensino médio, no ensino médio, geralmente os professores de matemática dão as fórmulas para vocês, vocês aceitam que a fórmula é desse jeito, porque geralmente no ensino médio a gente não prova de onde é que chegou as fórmulas, tá certo? Então, no ensino médio, por exemplo, eles dão a fórmula, o professor vai explicar a PG, ele já lhe dá a fórmula, não vai explicar de onde chegou a fórmula. Os professores de vocês de matemática explicam de onde é que chegaram as fórmulas, me explica, né? Às vezes, ela, na verdade, ela só mostra. Que a Rafaela, às vezes, ela mostra de onde é que vem as coisas. Muito Mas, bom. assim, de acho que entender é outros 500, como é que chegou naquele raciocínio. Então vocês são privilegiados, porque não tem obrigação não. Ensino médio é só dar a fórmula. Por exemplo, fórmula de Bhaskara. Como foi que os matemáticos chegaram naquela fórmula de Bhaskara? Né? Então, tem todo um cálculo por trás para chegar naquela fórmula, tá certo? Então, aqui a gente só dá as fórmulas e vocês entendam, né? Da onde é que chegou, de onde é que chegou naquela fórmula, não preciso vocês saber, vocês só tem que decorar só. Professor de física, daquela fórmula do movimento geral, como foi que chegou naquela fórmula? Não tem que saber, vocês têm que saber da fórmula, decore, meu filho, seja feliz. Agora, se você for no ensino superior, aí sim, você vai ter que saber de onde é que chegou aquela fórmula, tá certo? Então, vamos aqui. De um modo geral, os financiamentos de crédito direto ao consumidor são feitos com uma entrada e a parte restante a financiar. Aqui a gente vai ver dois exemplos. Eu vou dar um exemplo de modelo de financiamento que tem entrada e que não tem entrada, tá certo? Eu vou dar esses dois exemplos. E que corresponde à diferença entre o preço à vista e o preço de entrada. Que a gente já viu, né? Que, por exemplo, os valores o valor que vai ser financiado, né? O valor presente, que vai ser o valor que vai ser financiado. O valor que vai ser financiado é o valor é o valor que corre juros, tá certo? É o valor, né? É onde vai correr os juros. E aqui não se entra a entrada, tá certo? O valor financiado vai ser exatamente o valor à vista do bem. Errei aqui. O valor à vista menos a entrada,
tá certo? Então, o valor, né, esse PV aqui, que é, no caso, o valor financiado, que eu estou chamando aqui de valor presente, que é o valor onde que vai incorrer os juros, ele não tem a entrada. Então, se o financiamento tiver uma entrada, se você tiver que dar uma entrada, tá certo? Você tem que excluir essa entrada do cálculo desse financiamento, porque a entrada é um valor que ele é pago no presente e que não incorre juros sobre a entrada. Então, se tiver entrada, vocês têm que retirar obrigatoriamente esse valor da entrada. Assim como a gente fazia na matemática financeira. Por exemplo, tinha questões que tinham entrada. Você tinha que tirar aquela entrada do capital, né, que incorreu os juros, porque dos valores da entrada não incorre juros. Você tem que tirar o valor da entrada, tá certo? Então, o valor da entrada não incorre juros. Tá certo? Então, ele já diz aqui, né? O valor que vai se financiar corresponde à diferença entre o preço à vista e a entrada. Um financiamento é pago em prestações, no caso, que aqui a gente vai batizar de PMT, que podem ser fixas ou reajustáveis. Geralmente, essas prestações já é fixas. Na maioria dos financiamentos, você vai, por exemplo, comprar uma moto, financiar uma moto. Você já, quando você sai da loja, você já sai lá com carnezinho bonitinho, lá com tantas prestações lá de um valor fixo. Tá certo? Geralmente, as prestações são um valor fixo. Você vai numa loja comprar uma geladeira, você já sai com um boleto lá, né, com em 20 vezes, em 12 vezes, já sai com um boleto lá com as prestações. Dentro daquelas prestações, daqueles boletos, já tem um juro, tá certo? Então, geralmente, as prestações, elas são fixas, tá certo? Mas podem ser reajustadas, então pode ter um reajuste depois. Geralmente, esse reajuste, ele se dá se você não pagar a prestação na data fixada. Então, por exemplo, a prestação é para ser paga a cada dia 10 do mês. Aí você paga no dia 5. Aliás, no dia 15. Se era para pagar no dia 10, você paga no dia 15. Aí pode ser que incorra juros sobre esse prazo que você não pagou a prestação. Então, aí elas, no caso, reajustáveis, no caso, na maioria das vezes são reajustadas por uma questão de uma porcentagem, como se fosse uma multa, né? Além da multa, pelo atraso, você paga um reajuste sobre aquele valor da prestação, no caso de atraso, tá certo? Se as prestações forem fixas, ou seja, de um mesmo valor nominal a gente já sabe, né? O que é valor nominal? Aquele valor que é do bem, né? É o valor do bem que a gente está calculando. Pode-se usar para o seu cálculo o chamado modelo básico, o qual descreveremos a seguir. Aqui a gente já vai iniciando para vocês, já com o estudo de financiamentos, o modelo básico de fluxo de caixa, tá certo? Então, ele traz aqui um fluxo de caixa, um modelo básico, para o financiamento de um produto, cujo preço à vista ele está chamando aqui de P, né? PV, né? Entrada de E o valor a financiar de F, que seria esse preço à vista menos a entrada. Então, o valor a financiar, ele está chamando de F, mas a gente vai chamar de PV, né? Valor presente, certo? E aí vocês não vão confundir que aqui tem PV, aqui tem PV, mas esse PV aqui é o preço à vista, certo? É o preço à vista do bem, e o E, no caso aqui, é a entrada. Aí, aqui, que seria esse modelo básico? Você aqui tem o financiamento, e aqui, no caso aqui, as prestações, né? As prestações, esse PMT. As prestações, tá até PMT aqui, para você saber que é as prestações que você vai ter que pagar todo mês. Então, se seu financiamento tem 12 meses, vai ter 12 prestações. É um modelo básico para você entender. Cada prestação você vai ter que pagar num período de tempo. Aí aqui é importante frisar que essas prestações, elas são pagas em períodos determinados. Por exemplo, não é porque sua prestação é mensal que você vai ter que pagar todo mês. Por exemplo, você pode ter financiamentos que sejam bimestrais, ou seja, que você vai ter que pagar a cada 2 meses, ou semestrais, você vai ter que pagar
a cada 6 meses, tá certo? Então, vai depender do tipo de financiamento que você contrata. Se seu financiamento for com período de tempo mensal, você vai ter que pagar todo mês. Se for bimestral, os períodos de tempos serão de acordo com os bimestres, ou seja, a cada bimestre você vai ter que pagar uma prestação. E ainda tem o modelo com carência, né? O fluxo de caixa com carência. O que é uma carência? A carência eu até escrevi aqui, a carência é um período de tempo, né? Um período de tempo em que não se pagará as prestações. Então, por exemplo, deixa eu ter prestações. Período de tempo em que não se pagará as prestações. Pode ser que você contraia um financiamento que tem uma carência, por exemplo, você vai fazer um financiamento a mensal, né, em que você tem a carência de 3 meses, então você só vai pagar a partir do terceiro mês. Então, tem cálculos, né, para calcular esse período de carência diferenciado. Até aqui alguma dúvida? Pedro, eu queria só saber que palavra é aquela ali, ó, depois, no modelo básico, ó, são, sei lá o que, na fórmula da soma dos N, é o que é aquilo ali? Ó, o modelo base de financiamento, no caso, nessa não, é baseado, é baseado na forma da soma dos N primeiros termos de uma PG. Entendeu? Ok, obrigado. Nada. Até aqui vocês têm dúvidas, vocês estão aí, ainda estão acordados, não se assustaram ainda não, né? Até agora eu não mostrei Até agora tá de boa, Pedro. Até agora, até agora vocês não se assustaram não, né? Eles vão se assustar daqui a pouco. Mas vamos lá. Ó, aqui, pessoal, Tá só o básico. agora é só o básico. Ó, eu não vou assustar vocês explicando essas fórmulas não, tá certo? Essas fórmulas não. Tá certo? Ó, essas fórmulas aqui, a gente só vai utilizar. Eu não vou nem explicar isso daqui, porque isso daqui tá no livro e eu vou facilitar a vida de vocês, tá certo? Ele traz aqui todo um modelo de financiamento, mas eu não gosto do modelo de financiamento desse livro. Vocês vão ver que o modelo que eu vou explicar é muito mais simples do que esse modelo aqui, e é o modelo que a gente vai utilizar, tá certo? Então, vocês peguem isso daqui. Eu passei só para, né, para botar meio, para encher linguiça. Mas o modelo que a gente vai utilizar vai ser esse daqui. Ó. As fórmulas que a gente vai utilizar. A gente vai ter essa fórmula aqui, ó, do fator de valor cadê, meu Deus do céu? Ó, vai ser a mesma coisa. Eu vou só simplificar esse modelo. Porque, ó, a gente vai utilizar basicamente esse modelo aqui, né? Essa fórmula aqui, ó. F, né, igual a P vezes esse fator aqui, ó. Aí a gente vai batizar. Esse ANI, a gente está chamando aqui de fator de valor presente, né? FPV, né? Fator de valor presente, né? Que vai ser calculado com base em um período de tempo e uma taxa. O P aqui nós vamos batizar de PMT, né, a prestação. E o F, que é o valor financiado, a gente vai batizar de PV. É essa relação que a gente vai ter. Então, basicamente, a gente vai utilizar essa relação. Deixa eu botar aqui para baixo. Vamos, meu filho, desça. Cadê? Só um pouco de paciência, que às vezes o OneNote trava. Pronto.
Deixa eu mudar aqui de cor para ficar bem bonitinho para vocês verem. Então, o modelo, as fórmulas, tá? Assim, fórmulas. Fórmulas de financiamento. Financiamento. Pronto, é para ficar bem bonitinho para vocês entenderem. Então, lá em cima, né, tava F, não sei o que, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. PV igual a PMT vezes o FPV, que vai ser calculado com base em um prazo e uma taxa. Aí, esse FPV aqui, antes da gente fazer essa multiplicação, né, a gente vai ter que calcular esse FPV, tá certo? Aí aqui, o cálculo, ó, ele traz uma fórmula bem complicada. Não é tão complicado, não. Só que eu acho não, é vermelho. É vermelho, Nayane. Não é rosa, não. Ficou bugado, foi para você? Eu vou trocar a cor. Então, ó, aqui, ó, a fórmula é essa daqui, ó. Só que eu vou explicar uma fórmula mais simples do que essa daqui. Mas eu vou demonstrar que a fórmula que eu vou passar para vocês é a mesma que essa daqui. Só que eu só vou mostrar para vocês daqui a pouco, porque só falta... Então, é a mesma coisa, servido, né? O PV igual ao PMT, né? Vezes o FPV, ele que está chamando aqui de A. Esse fator aqui é calculado, né, com base nessa fórmula aqui, ó, que eu vou puxar para baixo, tá certo? Então, peraí, deixa eu apagar logo isso aqui. Eu vou puxar essa fórmula lá para baixo para eu demonstrar para vocês que é a mesma coisa da fórmula que eu vou explicar. Se eu conseguisse... Enfim, eu vou ter que copiar lá para baixo, de deixar de preguiça e copiar. Então, como é que eu coloco aqui? Eu vou botar aqui de lado. O tá aqui de lado. No caso, tá assim, fórmula do livro. Cadê? Venha, meu filho. Fórmula, né? Fórmula. A fórmula do livro é assim. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho para copiar. Deixa eu pegar aqui. A fórmula é assim. Aí, né? A é igual a 1 mais I elevado ao N. O N, no caso aqui, é o tempo, né? Menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Tá certo? Essa daqui é a fórmula do livro, tá certo? Eu só fiz copiar para cá. Certo? Essa fórmula aqui, ó. Só que eu aprendi por outra fórmula, tá certo? Que é um pouquinho diferente dessa e é a mesma fórmula, só que é mais simplificada. Eu vou demonstrar aqui para vocês como é que chega nessa fórmula, que eu vou explicar. Mas você não precisa saber disso, não. Vocês só vão precisar decorar, aprender a fórmula que eu vou explicar. Aqui é como se fosse uma simplificação dessa fórmula. Veja que aqui o I está multiplicado pelo I mais I. Aliás, 1 mais I elevado a N. E esse denominador aqui, esse denominador, no caso, I vezes 1 mais I elevado a N, ele está para esses dois termos. Está para esse termo 1 mais I elevado a N e está para esse termo aqui, menos 1. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse denominador aqui e separar, no caso, as frações. Já que ele está para os dois, eu vou separar as frações. Então, eu vou aqui, eu vou pegar a primeira fração.
1 mais i elevado a n e vou pegar só o denominador que é dela, tá certo? Eu posso fazer isso, elevado a n, e vou pegar, no caso, né, o denominador também para esse termo. Pedro, eu posso fazer isso? Posso, porque o denominador ele está para as duas frações. Até aqui, eu estou só explicando essa forma, como é que chega na fórmula, mas quem não entender pode, vocês entenderam o que foi que eu fiz? Eu só fiz dividir o denominador para os dois termos que estão aqui em cima, para esse termo aqui e para esse. Entenderam até aqui? Pronto. Aí aqui, ó, percebam que esse cara aqui, ó, esse termo aqui é igual a esse daqui, né? Não 1 mais i elevado a n é igual a 1 mais i elevado a n. Então aqui eu posso simplificar, eu posso simplificar esse termo com esse termo. Aqui vai ficar 1, simplificando, e aqui também vai ficar 1. Então eu posso pegar aqui, ó, 1, né, sobre 1 vezes, né, no caso aqui só ficou 1, então vai ficar só, né, 1 vezes 1, né? Então eu vou reescrevendo de uma forma melhor, vai ficar 1 sobre i, né? Vai ficar 1 sobre i. Perdão, onde é que vê esse 1? O 1 é porque você está simplificando, né? No caso, 1 mais i sobre n, dividindo por 1 mais i sobre n. Então só sobra 1, né? Quando você dividir ele por ele mesmo, sobra 1 aqui e sobra 1 aqui embaixo. Esse 1 aqui, ele multiplica com o i, fica só o i. E o 1 fica lá em cima. Até aqui tudo bem? Sim, né? Pronto. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou, né, pegar esse termo aqui. Eu vou pegar esse termo aqui e vou jogar ele, né, para cima. Eu vou pegar o 1 mais i elevado a n e vou jogar ele para cima do primeiro. Porque é assim, ó, quando você tem um número, por exemplo, 1 sobre a elevado a x. Se você quiser levar esse número com a potência para cima, ele fica assim, o a elevado a x, só que ele fica com expoente negativo. Isso aqui a gente viu na aula de potenciação. Aliás, na aula de potenciação não, a gente viu isso na aula de desconto. Eu acho que eu cheguei a explicar no videoaula. Então, quando você tem um número que tem uma potência, quando ele sobe para o numerador, ele vai com um expoente negativo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, né, o i vai ficar aqui embaixo e eu vou só pegar, no caso, o 1, né, vai ser multiplicado por 1 mais i elevado, esse n aqui que está positivo, ele vai ficar negativo. Entenderam o que foi que eu fiz? Eu peguei esse 1 aqui, 1 mais i elevado a n, e levei para cima. Ele estava, né, positivo e ele vai negativo. Entenderam o que foi que eu fiz aí? Sim? Pronto. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Pedro. Oi. Não, desculpa aí ter atrasado a resposta, mas não, eu não peguei muito bem o que o senhor fez aí, não. Tu entendeu essa primeira parte aqui, dessa primeira fração? Do 1 sobre i? Essa parte aqui, você entendeu essa parte aqui? Sim. Tu só não entendeu essa daqui, né? Dessa daqui para chegar aqui. A partir daí. Pronto, é assim, ó. Quando você tem, por exemplo, você tem 1 sobre um certo número que está elevado a uma potência, qualquer potência, vamos dizer um 2, vamos dizer aqui, 4 elevado a 2 elevado a 5, por exemplo, 2 elevado a 5. 1 sobre 2 elevado a 5. Vamos dizer que você queira colocar esse 2 elevado a 5 para o numerador. Está no numerador, aliás, está no denominador, você quer colocar no numerador. Muito fácil. É só você inverter a polaridade da potência. Então, aqui, no caso, o 1 permanece lá em cima, né? Você só multiplica pelo 2 e inverte a polaridade do sinal da potência. Então, se estava 5 positivo, ele vai com um 5 negativo. Então, aqui fica 1, né? 1 vezes 2 elevado a menos 5. Isso daqui é uma propriedade de potência.
Então, que é essa propriedade aqui. 1 sobre A elevado a x é igual a A elevado a menos x. Então, essa propriedade aqui de potência, uma propriedade de potenciação. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui esse termo aqui, no caso, o termo 1 mais I elevado a N, e levei esse termo para aqui para cima, tá certo? Então, por eu ter levado esse termo aqui para cima, eu troquei a polaridade do N, certo? Do expoente N. Estava positivo, ficou negativo. E o 1 que estava lá em cima ficou multiplicando com esse termo aqui, 1 mais I elevado a menos N. E o I ficou lá embaixo. Entendeu? Ok. Alguém não entendeu? Pode dizer que eu explico novamente. Certo? Me explica Aí, aí, Pedro, de novo, por favor. pronto. Qual parte você quer que eu explique? Você não Esse entendeu? do I aí, ó. Tá que o senhor tá explicando, tem? Quando ele Pronto, vem para baixo? essa parte que ficou negativa, Sim. pronto, é assim. O 1 mais I sobre N, eu vou querer jogar lá para cima. Pede, por que cargas d'água tu quer jogar isso lá para cima? Para facilitar os cálculos. Vocês vão entender que vai facilitar os cálculos. Então, eu estou jogando isso aqui lá para cima para ficar mais fácil de calcular depois. Então, como ele estava com um expoente positivo, eu estou respeitando essa propriedade aqui. Quando você tem um número elevado à potência, se esse número está no denominador e você quer colocar ele para o numerador, ele vai lá para cima com expoente negativo. Então, eu só fiz colocar ele daqui para baixo, lá para cima com expoente negativo. Tudo bem? Até aqui, ok. Aí aqui ó, você tem uma fração com denominador i e você tem uma fração aqui com denominador i. O que a gente pode fazer? A gente tem aqui uma subtração de frações, a gente pode juntar essas frações de novo com o MMC. Qual é o MMC de i e de i? O próprio i, né, não? Então, qual é o MMC de 1 em 1? O próprio 1. Qual é o MMC de 5 em 5? O próprio 5. Então, o MMC aqui das duas frações é o próprio i. Aí, o que você vai fazer agora? O que a gente faz com qualquer mínimo múltiplo comum? A gente vai dividir o nosso MMC pelo denominador e o resultado multiplicar com o numerador. Então, aqui vai ficar o seguinte, I dividido por I vai ficar 1. I 1 vezes 1 fica 1. Menos I dividido por I dá 1. E 1 vezes, esse 1 aqui, ele já multiplica por isso daqui, ele some. Porque uma vez qualquer coisa é qualquer coisa. Então, aqui, I dividido por I dá o próprio 1. E 1 vezes isso daqui vai ficar só 1 mais I elevado a menos N. E essa vai ser a fórmula que a gente vai utilizar. Que a gente vai chamar de fator de FPV, né? O fator de valor presente. Aí eu pergunto para vocês, qual é a fórmula mais fácil de utilizar? Essa daqui ou essa daqui, essa grandona aqui? Qual é a mais fácil? Qual é que vai dar menos trabalho de se calcular? Essa grande aqui ou essa daqui? A de cima ou a de baixo? A do FPV vai ficar com logaritmo, né? Não, não fica com logaritmo, não. Vocês vão calcular normal na calculadora científica. A calculadora científica coloca esse expoente negativo. Vocês vão ver que vai facilitar o cálculo de vocês. Vocês usando essa fórmula aqui, vai ficar muito mais fácil, vai ficar mais, como é que eu posso dizer? Vai diminuir os cálculos de vocês, vai tornar a vida de vocês mais fácil. Então, isso daqui eu expliquei só para explicar para vocês que essa fórmula daqui é essa mesma fórmula, é a mesma coisa, tá certo? Essa fórmula aqui é a mesma dessa. Eu demonstrei para vocês que que uma fórmula é igual a outra. Eu só fiz demonstrar. Porque tá no livro, às vezes... Não, no livro tá uma fórmula, mas Pedro explicou outra. Mas é a mesma coisa. Aqui eu demonstrei para vocês que é a mesma coisa. Vocês não precisam saber de onde foi que chegou essa fórmula aqui. Vocês não precisam saber isso aqui que eu expliquei, não. Vocês só precisam decorar essa fórmula aqui, tá certo? Vocês precisam decorar essa fórmula, porque essa fórmula vai ser utilizada tanto na parte de financiamentos, como também vai ser utilizada na parte de
de prestações, né? Aliás, de empréstimo. Vocês vão utilizar essa fórmula para calcular os empréstimos do sistema de amortização francês e o sistema de amortização misto. Então, vai ser utilizado para esses dois sistemas de amortização. Então, vocês vão levar essa fórmula até nesse mês todinho, tá certo? Então, vocês vão ter que aprender, vocês vão enjoar de fazer essa fórmula. Tá certo? Dúvidas? Entenderam? Não entenderam? Alguma pergunta? Sim, não? Dúvidas, trauma. Então, as fórmulas. Eu vou copiar aqui novamente. Então, a gente vai ter essa primeira fórmula do PV e nós vamos ter essa fórmula do FPV, que vai ser calculado sempre com base em uma taxa e um período de tempo, que vai ser 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Em que? Em que? Deixa eu baixar isso daqui. Eita, como minha letra tá feia. Ajeitar isso daqui. Em que PV é o valor presente. PMT, valor das prestações. Deixa eu baixar aqui. Valor das prestações. Aí o N vai ser o número de prestações. E o I vai ser a taxa de juros. E o FPV, né, o FPV vai ser o fator, né, o fator de valor presente. Pedro, quando o senhor coloca, tipo, no caso do FPV, aí o senhor coloca entre parênteses o I e o N, quer dizer o quê? Quer dizer que sempre vai ser calculado, esse fator valor presente sempre vai ter só duas variáveis, só a taxa e o período de tempo. Só quer dizer isso. É só para enfeitar. Tá certo? É só isso. Tá, ok. Aí, esse daqui é o modelo sem carência, tá certo? Vou até botar aqui com a cor diferente. Esse daqui é a forma de financiamento sem carência, no caso, sem carência. Só que tem também, Francisco está pedindo para eu explicar essa fórmula. Francisco, aquela fórmula de cima eu não vou explicar novamente, não, porque a gente não vai utilizar, a gente só vai utilizar essa daqui. Você só vai precisar saber, você só vai precisar decorar essa fórmula aqui. Você não vai nem precisar saber por que chegou nessa fórmula, não, tá certo? Eu só expliquei para você dizer, Pedro, por que lá no livro tem essa fórmula e tu tá utilizando essa? Eu só mostrei para vocês que as fórmulas são iguais, tá certo? Quer que eu use azul? Magali? Eu vou usar o azul. É que eu não gosto muito eu gosto do que tem verde, sei lá, porque eu tenho verde, mas eu uso o azul. Então, com carência. Deixa eu botar aqui, com carência. Aí, nos modelos com carência, eu só vou dar a fórmula, tá certo? A gente vai utilizar o fator que a gente vai chamar de FAC, né? O FAC vai ser o fator de atualização do capital, porque assim, como deixa eu só copiar aqui, aí eu explico.
Porque, assim, nos modelos com carência, nos financiamentos com carência, você precisa atualizar o capital, porque o financiamento ele vai ficar um tempo sem pagar. Então, você precisa colocar uma atualização, né, nas prestações que vão ter esse período de tempo de carência. Então, quando você compra, você vai na loja e diz, só para pagar daqui a 3 meses. Não se engane, não, que esses 3 meses que é para pagar depois, eles aumentam o juro, tá certo? Então, não caia nessa bobeira aí, não, que às vezes você vai comprar uma coisa na loja, aí a loja diz assim, para pagar daqui a 3 meses, para pagar daqui a 4 meses. Vai, né, bicho? Porque esses 3 meses, 4 meses que tu vai ficar sem pagar, tu vai pagar mais juros, tá certo? Esse mais juros é exatamente o período de carência, porque existe uma atualização do capital nesse período em que você não paga o bem, tá certo? Então, é isso, né? Tá vendo como vocês estão aprendendo coisa nessa disciplina, para dizer que não é só fórmula, né? Então é sempre bom comprar as coisas à vista. Sim, sempre, 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 sempre. Sempre comprar à vista. Se você puder, junta o dinheiro para comprar à vista. Porque comprando a prazo, sempre você está pagando o juros. E se tiver período de carência para pagar, ainda é pior porque as prestações elas sofrem uma atualização de preço. Ou seja, você vai pagar prestações mais caras. Tá certo? Meu pai enche muito meu saco Ei. pra eu comprar as coisas no carnê, porque eu demoro para juntar dinheiro. Aí ele diz, não, Caio, compra logo, pelo amor de Deus. Eu digo, não, eu vou esperar. Muito não, o certo é você Ei, esperar. Pedro. Juntar o dinheiro. Oi. Outra coisa também é melhor o cartão, né, de crédito. Facilita também. Torna Facilita. umas O coisas mais cartão de baratas. crédito, eu vou falar depois sobre o cartão de crédito, mas a gente vai ver que o cartão de crédito, ele é um meio de pagamento, tá certo? Ele facilita o meio de pagamento, mas se você preferir comprar à vista, é melhor. Por quê? Porque você comprando algo à vista, você pode pedir desconto. Então, você geralmente pede o desconto, que o desconto já seria o quê? O abatimento do juro, porque muitas lojas já colocam juros já no valor que está à vista. Então, você vai comprar, tô comprando isso aqui, à vista tu tem 5% de desconto. Vai, bicho, tem 5% de desconto que ele está concedendo esse pagamento à vista, já é o juro que ele já está embutindo no valor do preço. Então, sempre você opte por comprar à vista, que já tá, ele sempre a loja, você vai comprar, não, tu comprar que a vista tem 10% de desconto. Esse 10% de desconto é o juro que a loja está cobrando sobre o valor. Então, compra à vista e pede desconto. Não tenha vergonha, não. Comprando à vista tem desconto, né? Tem desconto. Toda loja já coloca o juro sobre o preço. Então, compra à vista e peça o desconto. Não seja besta de não pedir, porque sempre eles colocam o juro. Tá certo? Ô, obrigado pela dica aí, o Pedro. Quando eu for comprar a vista, eu vou dizer, ei, me dá um desconto aí, vai lá. O Magali está dizendo que por mandar áudio do grupo dos pais, mandando para eles parar de comprar no carnê. Enfim, né? Talvez eu faça depois alguma palestra, algo do tipo, explicando a educação financeira, né? Mas vamos lá. Então, Pedro, só antes do senhor começar, só revisa os conceitos de sem carência e com carência, por favor. pronto. Sem carência não vai ter o prazo para pagar depois. E com carência, o que é carência? Eu até coloquei aqui em cima o conceito de carência. Carência é um período de tempo em que não se pagará as prestações e o financiamento, tá certo? Até incluir aqui, né? As prestações do financiamento. Então, às vezes, você vai comprar uma geladeira. Aí, essa geladeira é para pagar só daqui a 3 meses. Esses 3 meses é o período de carência. É o período em que você não vai pagar as prestações da sua geladeira. Tá certo? Basicamente isso. Aí, esse modelo aqui é sem a carência. Aí, se tiver a questão com carência, aí vocês vão ter que calcular as prestações com base nesse fator aqui, que é 1 sobre 1 mais I elevado a C. Onde esse C aqui é exatamente o período de carência, que é no caso aqui é o fato. Deixa eu escrever isso melhor, porque tá tão feio, meu Deus do céu. Eu tô perdendo. É porque para escrever na mesa digitalizadora, é igual você aprender a escrever
com caneta, né? Você tem uma curva de aprendizado, né? Geralmente a gente aprende a aprender a escrever de lápis, né? Logo quando a gente vai aprendendo a escrever as coisas, a gente aprende a escrever de lápis, aí depois aprende a escrever de caneta, né? Assim, aí do mesmo jeito que com a mesa digitalizadora, a gente tem que aprender a escrever com a mesa digitalizadora. Aí eu ainda estou nessa curva de aprendizado, todo dia eu aprendo. Então, é esse fator aqui. Aí, esse fator aqui, ele vai ser incluído nessa fórmula aqui, ó. Aí, quando vocês forem calcular essa fórmula, vocês acrescentam essa fórmula aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. Nos períodos com carência, o FPV, ele é calculado dessa forma. FPV, né, com I com N, é a mesma forma, tá certo? 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Aí vocês multiplicam com esse fator aqui. 1 sobre 1 mais I elevado a C. Pedro, esse C veio da onde? Esse C é exatamente o período de carência, certo? Onde o C é o período de carência. Tá certo? Então, aumenta, se o financiamento tem carência, aumenta um pouquinho o cálculo, tá certo? Aumenta um pouquinho o cálculo. Certo? Aumenta Pedro, tem que colocar esse IN, tipo, tem FAQ, aí IN, entre parênteses. Só se quiser, eu tô botando aqui para enfeitar, não vou botar só o FPV, que senão vai confundir, né, vocês? FPV. É porque no livro sempre ele bota, aí eu tô botando porque no livro sempre ele bota IN, aí... Mas precisa não, bota só FPV, que aí eu sei. Certo? Então, a diferença do com carência por sem carência, só que no modelo com carência acrescenta um fatorzinho, certo? Acrescenta um fator de atualização do capital, ou seja, aumenta, né, um fator para atualizar, né, aumentar o valor da prestação. Tá certo? Entendido as fórmulas, a gente pode ir para os exemplos. Posso ir para os exemplos? Sim, Pode ser, Pedro. Uhum. Nada. Então, vamos aqui. O primeiro exemplo, como vocês sabem, é o exemplo, né, mais fácil. Mais fácil, né? Então, e vocês vão ver que todos os exemplos são fáceis, mas vamos lá. Ele diz assim, um determinado financiamento a uma taxa de juros de 5% ao mês será pago em 12 prestações mensais equivalentes a R$ 540 cada. Determine o valor do bem se a compra fosse à vista. Então, vamos aqui, quando você chega numa questão dessa, você vai, né, tirar os dados. Então, tá aqui os dados, né, da questão. Aí você vai retirar, vamos lá. Vou usar aqui a cor azul não tem carência. Essa questão não tem carência, porque não está dizendo carência. A questão vai dizer com a carência de tantos meses. Ou então vai dizer, para ser pago daqui a tantos meses, tá certo? Vencendo, sempre, ou vai dizer assim, vencendo a primeira parcela depois de tantos meses, certo? Você vai saber se tem carência quando vier essas expressões, certo? Se para ser pago daqui a tantos meses. Então, aqui não disse nada, então não tem carência. Aí os dados aqui. A taxa de juro é 5% ao mês. Então, o I é igual 5% ao mês. O N, aliás, o N aqui é 12 prestações mensais. No caso, o N aqui é 12. O N é 12. Aí, tenha cuidado, que a taxa de juro tem que ser igual ao período de tempo. É aquela mesma história lá do juro composto. Então, se aqui tivesse o período a taxa de juros ao mês e as prestações fossem bimestrais, né, bimestral, você teria que converter as taxas usando aquela fórmula, a taxa maior, 1 mais a taxa maior igual a 1 mais a taxa menor elevado a t. Então, Francisco, tem que ficar
esperto nas pegadinhas, né, que acaba ferrando a vida de muita gente. Então, preste atenção. O período de tempo da taxa de juros tem que ser igual ao período de tempo da prestação em si, certo? Aí ele diz aqui que as prestações, em 12 prestações mensais de 540 cada. Então, as prestações, o PMT aqui é 540. E o que ele quer saber? Ele quer saber aqui, pede para que você determine, os galos começam a cantar, meu Deus, determine o valor, o valor do bem, no caso, se a compra fosse à vista. Ou seja, ele quer saber aqui o valor do PV, certo? Ele deu a taxa, o N, o PMT e quer saber o PV. Qual vai ser a primeira coisa que você vai calcular? A primeira coisa que você vai calcular é o fator de valor presente, o FPV. O FPV. Então, vamos lá. A forma, qual é a forma? 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Então, vou só substituir aqui nessa forma. O 1 fica 1, mas eu estou escrevendo rim. Aí, 1 mais. O izinho é 5%, eu já vou colocar 0,05. Aí, elevado a menos, o N aqui é 12, então vai ficar menos 12. Dividido por 0, né? A taxa é 0,05. Aí vamos lá, vou escrever aqui embaixo. FPV é igual a 1 menos, aí eu vou somar 1 mais 0,05 vai ficar 1,05. Elevado a menos 12, dividido por 0,05. Igual 1 menos. Aí eu vou fazer aqui essa potência. Como é que faz? Eu vou resolver aqui primeiro com a calculadora científica, depois eu resolvo com a calculadora financeira, tá certo? Vocês vão ficar, assim, surpresos como na calculadora financeira no instante faz. Vocês vão ficar assim com a boca aberta. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a calculadora científica? Sim? Sim. Pronto. Eu vou pegar, ó, Sim. 1,05. Aí, ó, eu vou utilizar a função de elevado, né? X elevado a y, né? Eu não vou elevar o 12. Aí eu vou pegar, né? Usar essa função, x elevado a y. Aí eu vou botar o 12. Só que o 12 é negativo. Então, eu tenho que inverter a polaridade com esse botão aqui, ó. Mais e menos. Certo? Aí depois, aperto o botão de igual. Vai dar um número aqui enorme. A gente vai utilizar uns 6 casos. Vai dar 0,55, 68,37. Então, 0,68,37. 0,55, 68,37. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui. 0,55, 68,37. Dividido por 0,05. Aí eu vou, de novo, lá na calculadora, né? Para a gente calcular essa subtração. Então, vamos lá. 1 menos 0,55, 68,37. Dá quanto? 0,443163. Eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem, tá certo? Então, aqui vai ficar 0,443163 dividido por 0,05. Aí agora, né, eu vou fazer a divisão. Aí vamos lá. Dividido por 0,05. Vai dar 8,86326. Então, vou e copio esse número.
8,8632,6. Pronto, achei o FPV, que é esse daqui. Como ele quer achar o PV, a gente vai utilizar outra forma. PV, né, o valor presente, é igual a PMT vezes o FPV. Então, a gente vai só multiplicar. O PV vai ser igual, minha gente, eu estou escrevendo demais hoje. PMT, que é 540, vezes o fator que a gente achou lá, 8,8632,6. PV igual, a gente vai só multiplicar. Aí vamos lá, multiplicar para ver quanto é que dá. Né? Vezes 540. Vai dar 4.786,16. Então, aqui, né, já achei a resposta. Tá quanto? 4.786,16. Dúvidas? Alguém não entendeu o que foi que eu fiz? Tá tudo ok. Agora eu vou explicar. Peraí, Pedro. Tem como só voltar aí um pouquinho, subir a tela, no caso? Meio que travou aqui o meu, tá meio cortado, eu acho. Foi problema no meu computador? Peraí. Vocês estão vendo aí? Os outros estão conseguindo ver? Eu tô. Tá dando certo. Tá dando pra ver. Vocês Olha aí. entendem? Alguém não entendeu? Minha gente, agora eu vou explicar para vocês como esse cálculo desse tamanho vocês fazem rapidíssimo na calculadora financeira. Primeiro, eu vou fazer assim, eu vou botar primeiro o que vocês vão digitar na calculadora financeira e aí vocês como é que diz? Vão só digitar lá. Eu vou botar assim, ó, na calculadora financeira, vou botar até assim, ó, na calculadora financeira. Ixi, esse amarelo não deu ibope, não. Vamos aqui no preto. Na calculadora. Não, eu vou mandar os negócios. Eita, já tá quase no horário, né? Falta 2 minutos, mas aí hoje só vai dar tempo de explicar o primeiro exemplo. Mas eu vou mandar isso aqui para vocês depois. Na calculadora financeira. Ó, vocês vão fazer o seguinte, na calculadora financeira, vocês vão só apertar as teclas. A taxa não é 5%, então vocês vão apertar 5i, né, 5%. Aí, o período de, o número de prestação, né, 12, vocês vão botar 12N. As prestações, né, 540, vocês vão botar 540 PMT. E, por último, vocês vão colocar o PV. Vai dar um valor negativo, porque na calculadora financeira, sempre o valor presente, sempre ele é negativo. Sempre ele é negativo na calculadora financeira. Vocês vão ver que a gente vai calcular, vai dar... Eu vou fazer esse passo a passo aqui, e vocês vão ver que vai chegar nesse mesmo valor, só que vai estar negativo, porque a calculadora financeira, ela entende que o valor presente é negativo. Então, eu vou abrir aqui a calculadora financeira e vou mostrar para vocês como é super rápido e fácil fazer. Então, aqui, ó, vocês vão apertar 5, o I, aí 12, N, 540, PMT, e aperta a tecla PV para saber quanto é que dá. Então, deu o mesmo valor que a gente achou, 4.786,16 centavos. Quem gostou da calculadora financeira, dá um salve aí. Meu Deus. Gostei, não.
O que é mais fácil, fazer na calculadora financeira ou fazer esse cálculo enorme? Então, vocês vão Então ver, nem complica. que na calculadora financeira é direto, no instante faz. Então, vocês sempre, eu vou pedir para que vocês façam tá vendo por que vocês é bom aprender a HP? Então, vocês vão trabalhar mais, tá certo? Porque vocês vão ter que mandar no metalgébrico normal da calculadora. Sempre na calculadora científica trabalha mais do que na HP. Na HP é bem mais simples. Pessoal, vai acabar a aula, tá certo?